acessar o sobrenatural e suas armas. Então, eu vou falar de alguns aspectos aqui desse sobrenatural de Deus que flui na igreja através de nossas vidas. O primeiro deles é o profético, né? O profético é quando Deus revela o sobrenatural, revela a sua vontade, nos dá direção, nos mostra, né, coisas a respeito da vida das pessoas, da vida da igreja, da vida dos governos, né, dos planos dele. Deus se revela profeticamente e acaba nos dando direção. Por exemplo, Jeremias, que eu citei antes, Deus dá para ele uma direção, ou seja, Deus vem e fala, vai lá e fala isso, vai acontecer isso. Então esse profético flui. Como é que esse profético é disparado na nossa vida? Bom, a primeira parte a gente já entendeu, né, que tudo que a gente vai fazer tem que ser voltado para o reino de Deus. Não tem armas espirituais que entrem em ação, a não ser para cumprir o propósito do projeto original de Deus, de salvar nossas vidas, de levar salvação para as pessoas, de levar o reino dele adiante, de trazer o reino dele. Então, o profético, para ouvir sobre pessoas, governos e tempos, orar para ouvir Deus. Então, você vai orar e vai se colocar diante de Deus, né? Você está ali pronto para fazer a vontade dele. E é interessante do profético é que se você parar e pensar em Jeremias, Deus fala um monte de coisa para ele que é difícil de falar, né? Imagina chegar para o rei e dizer, Deus mandou te dizer isso, isso e isso. Então, lembra que eu falei antes? Obediência, né? Nós temos que ir lá e obedecer. Jeremias teve que obedecer. Você lê a história de Jeremias e vê que ele tentou fugir para cá e para lá, mas não deu. Tem que obedecer. Se você está servindo no reino de Deus, você tem que obedecer. Se Deus te dá uma palavra profética, uma visão profética, um sonho profético, você tem que obedecer e levar isso adiante. Entenda a diferença da responsabilidade sobre o resultado e entregar aquilo que Deus te falou. Então, eu e minha esposa trabalhamos por muitos anos com veredas antigas, com ministração ao coração, e uma das coisas libertadoras que a gente aprendeu quando nós ministramos, né, com pessoas e liberamos algo profético sobre a vida delas, nós declaramos, se for do meu coração, se for coisa minha, né, se eu tiver equivocado no que eu estou te falando, não vai produzir nenhum efeito, isso aí entrego nas mãos de Deus, que nada meu, né, possa prosperar aí, mas que só o que é profético real, que vem do coração de Deus, possa entrar na vida das pessoas. Então, nós não temos a responsabilidade pelo acontecimento final. Vamos dizer que Deus venha e diga, olha, vai lá e diga para o pastor daquela igreja, ou vai lá e diga para o prefeito daquela cidade, que no mês de julho, a partir do dia 7 de julho, eu vou vir com um mover espiritual tremendo e muitas pessoas serão curadas e a cidade será impactada. Beleza. Qual é o profético? É ir lá e fazer isso. Né? Vai lá e faz. No dia 8, 9, 10, se isso não estiver acontecendo, você só obedeceu aquilo que Deus estava colocando no seu coração. É por isso a responsabilidade de nós estarmos orando e ouvindo Deus. Né? Nós podemos submeter esse profético a outras pessoas, orar junto, né? Ao teu pastor, a outros pastores, outros líderes, sempre procurando entender que aquilo é de Deus, vem do reino de Deus, e outra, promove o reino de Deus, né? Não aquele profético, Deus mandou te dizer que tu vai ficar rico e a tua vida vai ser gloriosa e maravilhosa. Foge desse negócio aí, porque ele não promove o reino, ele não tem a ver com o profético que vem de Deus. Lembra lá de Jeremias. Ok? Então, profético, para acessar o profético, orar e ouvir Deus, não tem outro jeito. Né? Tu só vai conseguir entender o que Deus quer falar se tu ouvir ele. Vai ter que ter tempo de oração, vai ter que ouvir a voz de Deus, vai ter que entender o que Deus está querendo falar. Deus vai te falar uma coisa, você não vai entender, vai orar de novo, pedir que Deus te envie ou alguém, ou Deus fale contigo através de sonhos, e isso é o profético, esse relacionamento intenso com Deus para entender o que nós temos e o que nós não temos que fazer. Deus pode vir com a palavra profética, que não é para você fazer, ir lá e dizer, mas é para você ir lá e colher. Né? Deus vai dizer, vai agora para o lugar que eu vou te mostrar, como ele disse para Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou te dar as nações por herança, e foi o que aconteceu com Abraão, mas ele tinha
profético dele, aquilo que Deus estava fazendo ali de forma sobrenatural, era ele fazer, obedecer. Né? Vamos lá. Então, a primeira arma é o profético, a segunda arma que é a cura, né? Então, também tive o privilégio de estar com o Randy Clark, participar de um dos cursos dele, o Randy Clark, Heidi Baker, são pessoas que têm nesse tempo movido assim, uma liberação de cura tremenda. E uma coisa que ele falou a respeito do testemunho dele, né? Ele disse assim, cara, eu tive que orar aí, acho que as primeiras 100 pessoas, ele falou, se eu não me engano, ele orou e não ficaram curadas. Então, a partir da pessoa 101, começou a cura e nunca mais parou. Então, esse mover sobrenatural de cura, ele vem orando pelas pessoas. Então, nós temos que orar pelas pessoas, orar pelos doentes, para que isso aconteça. Orar na igreja, orar onde a gente estiver, orar pelos que estão doentes, crendo que a obra será feita por Deus e não pelo dom ou poder de cura que você tem. Não é curandeirismo, não é charlatanismo, você está orando, seguindo uma palavra de fé bíblica, e você está orando pelas pessoas, e orando, e orando. E eu creio que pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com o Randy Clark, né, de você, de repente, isso virar um ministério no sentido de tocar as pessoas em grande quantidade, e você poder pregar o evangelho. Então, a missão também não é só ir lá e curar os caras e mandar eles embora. É a cura, o profético, a provisão, os milagres, tudo isso vai servir ao propósito de poder trazer o reino, pessoas serem salvas, vidas serem tocadas, pessoas vão ser batizadas, vão entregar a vida para Jesus. Então, precisamos entender isso, não podemos focar no poder dessa arma sobrenatural, mas ela é apenas o meio, né, através do qual nós vamos poder tocar a vida das pessoas. Então, ora pelas pessoas. Orei e não foi curado. Ora, eu já orei, não sei, por centenas, milhares, sei lá, quantas pessoas nos últimos 30 anos a gente já orou, né, para que Deus tocasse e fosse curado. E muitos testemunhos, né, de milagres, de curas maravilhosas que Deus fez. Eu lembro que eu era um jovenzinho lá em Pelotas, num bairro. Eu cheguei numa casa muito pobre, numa vila, né? O esposo dessa mulher da casa estava bêbado com a bicicleta. A bicicleta estava ajudando ele a ficar de pé, né? E nós entrando na casa dela para fazer um culto ali, uma oração. E aí a primeira coisa que eu fiz foi chegar e orar. E ela disse que estava precisando, né, de oração. E a gente orou. E eu terminei a oração e a mulher disse, cara, a minha dor, eu tinha uma dor insuportável. Ela pegou, né, uma pessoa sem dinheiro, um saquinho cheio de remédio, olha aqui os remédios que eu comprei agora para tirar essa dor da minha vida aqui, que eu não aguento mais, e depois que tu orou, essa dor desapareceu. Isso é o sobrenatural de Deus, né? Eu não sabia que ela estava com dor, eu não sabia que ela estava, né, doente, mas conforme a gente orou, o milagre aconteceu. Já aconteceu diversas vezes isso, né? Pela vontade de Deus, pelo mover de Deus, pelo propósito de Deus. Com certeza depois continuamos fazendo culto e pregando. Não sabemos hoje, né, o destino que se deu naquelas famílias, mas elas foram tocadas por Deus. Provisão, próxima arma, propósito dentro da missão do reino. Deus vai prover sempre o que estiver alinhado com o mover sobrenatural que ele tem para o tempo e lugar onde você está. Então, nós precisamos, não podemos confundir provisão com enriquecimento, com riquezas, né? Provisão, nós temos tudo que nós precisamos. Deus provém, mas nós, de alguma forma, nossas gerações foram ensinadas que a gente precisa buscar mais e ter riquezas, e muitas pessoas têm gastado a sua vida correndo na corrida do ouro atrás dessas riquezas e têm perdido o sentido original do propósito de Deus na nossa vida, que é que a gente viva uma vida com alegria, com abundância, que a gente tenha paz na nossa vida. Então, a provisão de Deus, ela pode vir, sim, numa quantidade bem maior, cada vez maior, conforme o propósito dentro da missão, né? Deus está nos dando uma missão, ele vai... A Heidi Baker tem testemunhos maravilhosos, né, sobre isso, que ela, em alguns momentos da vida dela, do ministério dela, ela entrou na fila para comprar passagem no aeroporto sem ter o dinheiro no bolso, né? E ela entrou crendo, ela precisava ir até o lugar onde ela tinha que ir para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho. Ela não estava indo de férias para Cancún, ela estava indo fazer a obra de Deus, mas ela não tinha provisão. Então, o que ela fez? Ela
deu a oportunidade ali, pode ser que chegasse lá e não tivesse, né? Mas ela conta que algumas vezes ela fez isso e quando chegou lá, alguém veio e trouxe o valor ou a passagem, entregou na mão dela e a provisão aconteceu. Então isso é a provisão de Deus, quando a gente menos espera, Deus vem, pum, dá a provisão, ou Deus tem um projeto, ele vem e nos provém. Essa arma, ela é poderosa e a gente precisa entender para não ser enganado, né? Primeiro, se Deus está trazendo provisão, você achar que ele está querendo que você tenha uma vida mansa, e você começa a gastar as coisas, né, e compra 2 casas, e compra 3 carros, e viagens, e se começa a viver a sua vida para isso. E aí o propósito da missão, o seu dízimo, a oferta, o investir no reino, né, o ter o seu coração para que as suas finanças estejam dentro do reino de Deus se esvai. Cara, e aí é queda geral, né? Porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E aí que muitos cristãos que se apegam no dinheiro acabam tendo problemas na sua vida. Né? Ao longo do tempo, as coisas vão ficando deturpadas, a sua fé vai diminuindo e ele vai, cara, ele vai pisar na bola, ou ele vai adulterar, ou ele vai começar a fazer negócios de qualquer maneira para poder ganhar dinheiro, porque ele precisa manter um padrão, e isso sai do sobrenatural de Deus, isso deixa de ser uma arma sobrenatural de provisão. Não confunda, olha aqui, ó, não confunda a provisão de Deus com capacidade de ganhar dinheiro. Então, nós vivemos num mundo cheio de vaidades. Então, hoje existem métodos técnicos, acadêmicos, né, pessoas inteligentes que desenvolveram formas de fazer com que as pessoas lhes dê dinheiro. Né? Seja porque elas compram um produto, elas compram uma ideia, elas compram um intangível, aquilo que é um sonho, para ser feliz, né? Então, você nunca vai ver uma propaganda de um pacote de férias, né? Só um texto dizendo assim, vem para a praia, vai ser legal, custa tanto. Não, você vê uma foto, né? Todo um marketing construído para que a pessoa olhe e desperte o desejo nela e ela vá investir naquilo. Então, não confunda, né? Pessoas que conseguem tirar dinheiro de outras pessoas com provisão de Deus. Né? Provisão de Deus. Já vi pessoas, né? E eu estou falando de coisas que eu vi, que eu presenciei, cristãos, né? Ditos cristãos que faziam um negócio escuso, prejudicavam alguém e depois agradeciam na igreja dizendo Deus abençoa meu negócio. Então, se tu não pagou, se tu enganou, se tu trapaceou, não tem provisão nem sobrenatural de Deus nesse negócio. Mas é uma arma poderosa para que o reino prospere. Eu acho que todos deveriam também orar e buscar um coração para investir no reino de Deus, sabe? A missão no Brasil, no mundo, precisa de sustento. Eu tenho no meu coração assim um desejo tremendo de poder enviar mais ofertas e ajudar missões fora do Brasil, as quais eu tive o privilégio de estar com os pés lá e ver o que aquelas pessoas fazem com o que elas têm. Né? Então, que você possa também entender que orar e buscar essa provisão de Deus com propósito para a missão do reino também vai trazer sobre a tua vida, né, a mesma provisão. Você vai acabar tendo acesso às coisas e tendo, mas você vai ter que ter a sabedoria de administrar essas coisas para não virar um ganancioso. Vamos lá. Milagres. Milagres aqui está relacionado ao clamor, a busca intensa que move o coração e o reino de Deus para trazer transformação sobrenatural sobre as pessoas e os lugares. Daniel clamou, orou, buscou até que Deus veio para fazer milagre. Né? O povo no Egito, lá no Êxodo, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, fala que o povo clamou e Deus fala ali, eu ouvi o clamor deles. Então Deus vem e começa a fazer milagres, maravilhas, começa a fazer coisas tremendas para tirar o povo do Egito. Cremos em milagres, cremos numa manifestação, né? Tem testemunhos como a Molonga, né? Que Deus vem e toca na terra e ela começa a produzir. Cremos que Deus pode vir e trazer manifestações tremendas, né? Que quebram o natural. Isso vai acontecer através do nosso clamor, né? Do nosso coração voltado para o reino de Deus, né? Deus, nós queremos ver esse lugar. Imagina as pessoas entrarem na cidade onde nós moramos e ter lá
uma placa que diz, eu moro em Butiá, Rio Grande do Sul, e diz lá, Butiá, cidade onde o Senhor Jesus reina, e elas entrarem e verem, tem uma escola de missões aqui, tem uma escola de teologia ali, tem uma ONG que cuida de pessoas aqui, que dá curso, que dá aula, tem a igreja ali, a igreja cristã, uma linda igreja, né? As pessoas vão lá, tem cultos. Isso faz parte de uma transformação territorial. Cremos nesse mover sobrenatural, temos que clamar. Tudo isso anda junto, o profético, a cura, a provisão, os milagres, todo o mover sobrenatural de Deus, ele flui junto dentro da igreja. Por isso que na Bíblia diz que tem 5 ministérios, né? Tem dons espirituais. Por quê? Porque Deus não está dando, vou falar de novo, isso para uma pessoa, né? Não tem o super pastor, o super apóstolo, o super pregador que vem ao cara e faz tudo, não. Jesus, ele vem e divide essa missão com todos e coloca todos na responsabilidade de trabalhar e de levar o evangelho à vida das pessoas. Então, para acessar o sobrenatural profético, tem que orar, curar, tem que orar, provisão, tem que orar, milagre, tem que clamar, e é isso. A nossa vida é ter um relacionamento com Deus através da oração e do clamor, para que isso seja liberado sobre nós.